Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 3 de janeiro de 2026. Primeiro vídeo deste ano novo, de 2026. E é importante que trazemos aqui hoje algo sobre os ciclos, porque estamos iniciando um novo ano. 2026, na numerologia, é ano 1, porque 2 mais 2 é 4, mais 6 é 10. 1 mais 0 não soma, o 0 fica 1. Arredondando, como sempre na numerologia, todos os anos eles têm final de 1 a 9. É o ciclo do 9. Finalizamos aquele 2025 que tinha a soma 9. Então, aqui nós encerramos há poucos dias. Obviamente que isso, olhando para os calendários, porque não é exatamente assim. Não é porque há 3 dias fechou-se um ciclo e agora já estamos dentro de um outro instantaneamente. Os ciclos eles se fecham e se abrem, e se fecham e se abrem novamente, e assim vai. Sucessivamente ao longo dos milênios, desde que a Terra existe, antes mesmo dos calendários serem criados. Já disse aqui há poucos dias que o calendário conhecido, ele observa o movimento astrológico, o posicionamento desses astros determinam as épocas, as datas. E assim forma-se um ciclo de um ano, que é exatamente o tempo que o nosso planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol. Mas como tudo é um movimento em espiral, as energias chegam e se vão, elas mudam de local, mudam de intensidade, assim como o movimento dos ventos, das águas do mar, através de suas correntes marítimas. A luz que nós recebemos através do nosso Sol, durante um ano, durante um ciclo, seja lá o tempo que for, ele traz energias correspondentes ao posicionamento da época, do tempo que esteve naquela posição, naquele alinhamento. Então as pessoas acham que o calendário é uma coisa que não tem importância. O que tem que ver a energia com o calendário? Você tem até alguém que diz que calendários são diferentes, e existe sim algumas diferenças, não importa. Pode usar o calendário que você quiser, ele está baseado na posição dos astros, no alinhamento de certos astros, naquele exato dia, naquele exato mês, naquele exato ano. Então não vamos aqui perder tempo discutindo o calendário. Vamos aqui entender que o nosso calendário está ajustado a um estudo astrológico de posicionamento, alinhamento de várias estrelas, de vários planetas, enfim. Cada localização, e nós estamos agora num ponto dentro desse movimento, e as energias elas não são as mesmas. Bastaria olhar para 24 horas do nosso tempo, que é o tempo que a Terra faz um giro sobre si mesma. Nós temos o dia e a noite, são energias diferentes, em 24 horas. Agora imagina num ano, num ciclo de 9 anos, num ciclo de 26.920 anos, que é o calendário maia, num ciclo de 104.000 anos, que é um outro ciclo galáctico,
Nós temos muitos ciclos. Vamos falar aqui apenas hoje desses muito próximos de nós, facilmente entendíveis, que são os ciclos de 9 anos. Início, meio e fim de um ciclo curto. Nós finalizamos um ciclo de 9 anos que foi muito importante, porque ele está bem no final da janela de tempo, daquela fase de 50 anos que corresponde às grandes mudanças da transição planetária. E estamos iniciando um outro ciclo também de 9 anos, que está dentro do ciclo de 10 anos, o decênio 2020 e 2030, onde as coisas realmente se afunilam. Então nós estamos no momento mais importante da transição planetária. Porque ciclos de 9 anos sempre existiram e sempre existirão dentro deste modelo de contagem de tempo. Mas um ciclo é diferente do outro porque o nosso planeta ele não permanece na mesma posição na espiral galáctica. Nós estamos dentro de um movimento centrípeto, que é o contrário do movimento centrífugo, porque nós estamos adentrando a galáxia, indo para o seu centro, não indo para fora. Cada ciclo a energia muda, porque a aproximação do centro galáctico é contínua. E agora estamos então num final de transição onde as coisas andam muito rápidas. Quando recebemos a informação que, mais ou menos numa comparação grosseira, aquilo que levava um século leva um ano. Então nós temos que entender que a cada ano nós temos, definitivamente no momento atual, a oportunidade de fazer tudo o que fazíamos numa existência inteira, numa encarnação inteira. Porque não há mais tempo de reencarnar na condição de provas e expiações da Terra. Então nós temos que fazer agora, ano após ano, mudanças em nós, como se fôssemos reencarnar cada ano, ter uma vida longa. Entre o tempo corpóreo e o tempo no astral, 100 anos, um século. Teríamos que viver então ali na faixa de 80 anos e ficar mais 20 anos no astral da Terra, desencarnado. A alma sem o corpo físico. Fazer a experiência. Como fizemos tantas vezes nas reencarnações anteriores. Este ciclo que se fechou e este que se abre, independente do dia exato, porque, como eu disse, não há um dia exato. Os ciclos, eles se misturam. Um está terminando e outro está começando e não há uma separação. Não é como você entrar numa casa de muitos compartimentos e sair de um quarto e ir para a sala, por exemplo. Você faz isso num passo. Os ciclos, eles têm um tempinho. Vai finalizando a velha energia e se entrosando com a nova energia, e é um processo natural, automático. E quando percebemos, já estamos no novo ciclo e não vimos o outro finalizar. Por isso, aqueles que esperam grandes acontecimentos se decepcionam porque não veem aquilo que eles esperavam ver. Porque é muito sutil. A transição planetária mudou a sua linha de tempo em 2010 para uma transição suave e pacífica. Mesmo que aconteçam alguns eventos, como sempre aconteceram, não vai acontecer catástrofes, o Armagedon, como
foi anunciado por muitos milênios. A energia que está chegando agora na Terra através do nosso espelho, que é o Sol, o nosso Sol, é uma energia que chega vinda do Sol central galáctico, do Sol central do universo, do multiverso e do Sol central cósmico. É uma energia diferente, por isso as coisas vão ser diferentes. Não há o que discutir. Se a energia muda, muda tudo o que existe. Porque tudo o que existe é derivado da luz. A própria consciência, a nossa alma, ela é da luz. É uma centelha divina, um átomo semente divino, uma centelha de luz, uma centelha amorosa. E isso que nós vamos ver muito em breve vai provar isso. Tanto é que os pilares da ascensão, tanto falado aqui neste canal, inclui o amor incondicional, a compaixão e o respeito. São sentimentos amorosos, porque aquele que não está com a consciência ainda atrelada a esse amor, a essa luz, a esse respeito, a essa compaixão, não está na frequência da nova Terra. Por isso a Terra vai expurgar as consciências que não estão no seu alinhamento energético. Este ciclo que começa agora, ele vai trazer a oportunidade deste alinhamento. O ciclo que se fechou levou embora aquilo que nós tínhamos que nos desfazer, a bagagem desnecessária, aquilo que não serve mais. Por isso a importância de fazer esse trabalho consciente. O que eu quero? O que eu preciso? O que eu não quero mais? O que eu não preciso? E são atitudes, não são coisas materiais. Existem algumas coisas materiais também que não são mais necessárias. Mas o grande segredo é a mudança na forma de consciência. Ter a consciência do que é importante e o que não é importante. E o que é importante não é aquilo que vai me elevar dentro daquilo que o meu ego deseja, da minha vontade física, carnal, material. É aquilo que vai me elevar a consciência. Dentro de muito pouco tempo, nós não vamos mais ter necessidades como achávamos que tínhamos, como as coisas materiais. Nós vamos ter tecnologias, vamos ter condições de consciência de produzir, materializar, resolver coisas que nós nem imaginávamos até aqui. Vamos começar a olhar este planeta que está em transição, com uma casa que já não servia mais e agora estamos construindo uma nova casa adequada para as nossas necessidades. Aquilo que nos vai trazer conforto, bem-estar, confiança. É certo que se olharmos para fora, vemos um mundo em destruição, uma sociedade em destruição. Vemos pessoas boas, mas também vemos pessoas cada vez mais praticantes daquilo que entendemos como o mal. E parece que as coisas, ao invés de melhorarem, estão piorando.
Porque nós analisamos pelo velho modo de olhar as coisas, pela ótica da velha terra. E aí não há maneira de ver as mudanças. Pelo contrário, parece que elas estão cada vez mais distantes. E, no entanto, as mudanças estão muito próximas, não somente em condições de tempo, mas também porque elas estão dentro de nós, não estão fora. O que eu quero para a nova terra? O que você quer para você? Que mundo você quer? Eu coloquei ali no sábado, dia 27 de dezembro, último, algumas considerações sobre cidadania e espiritualidade. Porque tem muitas pessoas que frequentam o centro espírita, o centro de Umbanda, a sua igreja, e lá parece que são pessoas extremamente elevadas, com uma consciência pura, e acha que só por frequentar esses locais está garantido da nova terra. Mas fora disso, não são pessoas que exercem aquilo que nós chamamos de cidadania. Porque a cidadania, ela é uma frequência que nos une à nossa casa planetária como um coletivo. Não adianta me elevar espiritualmente, rezar, fazer meditação, praticar algumas técnicas de meditação, de elevação de consciência, de oração. Não adianta se eu não exercer isso no dia a dia. O planeta Terra é a nossa casa. E se eu não tiver alinhado com as energias desta casa, eu não vou poder ficar nessa casa planetária. Vamos começar a ver o mundo com outro olhar. Este mundo que já está formado nas frequências mais elevadas está se materializando aqui ao redor de nós. Ninguém vai fugir disso. Nenhum ser humano pode impedir isso. Não há condições, por mais que alguém tenha poder, de mudar esta situação que está se configurando para o planeta. Ou nós nos alinhamos com a nova energia, com as novas energias que estão formando a nova Terra, ou não estaremos mais aqui, morando nela. Porque a nossa alma é quântica. Ela apenas reencarna vida após vida corpórea para fazer as suas experiências, mas essas experiências nas provas e expiações finaliza com esta encarnação atual. A próxima não será mais no mundo na condição de provas e expiações. Não aqui na Terra. Fora da Terra, sim, porque haverá destino para as almas que não estão prontas para esta nova Terra. O destino do planeta e da sua humanidade está já programado há muito tempo. Porque existe uma programação, um plano divino para os mundos. É como aquele aluno da escola que está frequentando uma escola há muito tempo e agora vem uma informação de que aquela escola vai mudar o seu grau para um nível superior. Quem estiver aprovado segue com a nova escola no novo modelo energético de graduação. Aqueles que não estão alinhados no seu conhecimento
graduados para esta nova etapa não podem ficar na escola. E não adianta brigar, espernear. Ah, eu sou desta escola. Você é desta escola, mas para seguir tem que estar habilitado. Você não vai procurar outra escola no teu nível. É o que vai acontecer com esta escola chamada Terra. Teremos aqui um novo tempo, não mais de provas e expiações. Está muito próximo disso. Coloquei também aí, alguns dias atrás, algumas referências sobre os 4 ciclos de 9 anos, que dão 36 anos, na sua soma, e finalizaram agora. E teremos os outros 4 ciclos de 9 anos para fazer, então, o novo programa já da Terra, aquilo que chamamos de um mundo de regeneração. São as últimas décadas da transição planetária. Nós não vimos muita coisa acontecer, porque nós habituamos facilmente com as coisas do dia a dia. Mas nesses 4 ciclos de 9 anos, fizemos realmente uma mudança nesse planeta. Mudança de consciência, de tecnologias. Acelerou-se de tal maneira que nós entramos nesse movimento rápido, veloz. Então, nem percebemos. Agora vai haver os outros 4 ciclos de materialização das mudanças acontecidas nos 4 anteriores. E isso fecha, então, mais ou menos aquela data estipulada do final da transição. Como eu disse, não vai ser um dia do calendário que vai haver a mudança. Ela é gradativa. Então, mais 36 anos, é aquilo que nós já dissemos, entre 30 e 35 anos finalizaria, vai dar 2061. Mas não vamos esperar chegar a 2061. Nós vamos ver já em 2026, 2027, 2030, 2040, como as coisas vão andar rapidamente. Se nós não víamos muita coisa acontecendo nesses últimos 4 ciclos de 9 anos, nós vamos ver agora muita coisa se materializar. Então, nós vamos começar entender e também acreditar nas mudanças. Porque muitos, por mais esperançosos que estejam, ainda não confiam. Ah, isso não vai acontecer. E vai acontecer. Não tenha dúvida disso. Claro que aquele que não vai fazer a ascensão não vai ver. Não tem como ver esse final. As pessoas que hoje estão aqui neste planeta são almas encarnadas. Ao desencarnar, se a alma não tem a frequência da nova Terra, ela não vai ver o final. Porque ela é levada já para a psicosfera do seu futuro planeta. E vai começar a trabalhar um plano encarnatório naquele planeta. Naquela forma física, material, naquele mundo, naquela condição, provavelmente bastante atrasado ainda em relação à Terra, mas uma consciência que tem dentro de si o seu subconsciente com grandes conhecimentos, informações adquiridos aqui na Terra. E vai ajudar aqueles mundos. Mas não vai nem lembrar que nasceu, viveu, desencarnou aqui tantas vezes no planeta Terra. Vai ter o véu do esquecimento ainda junto de si. Ao contrário, aqueles que fazem a ascensão, aqueles que ao desencarnar agora têm a frequência da nova Terra, voltando ou não voltando antes do final da transição, vão estar sempre juntos com a transição. Porque se não estiver encarnado, está no plano astral. Vai ver
tudo isso acontecer. E não vai esquecer mais. Porque a alma, quando ela faz a sua ascensão, ela não tem mais o véu do esquecimento. Esses véus são erguidos definitivamente, porque a quinta dimensão de consciência está acima da quarta dimensão de consciência, que era a dimensão que as almas iam ao desencarnar neste mundo de provas e expiações, justamente para ter os véus, se não totalmente, mas em parte, erguidos, a fim de lembrar das vidas passadas e saber do futuro, fazer essa avaliação de si mesmo e um novo plano encarnatório aqui nessa mesma escola, para ir avançando no seu processo evolutivo e ascensional. O tempo agora é muito precioso para se perder com coisas que não têm sentido. Nós não vamos depender dos extraterrestres e nem dos governantes e nem das autoridades para fazer a ascensão. A ascensão é uma coisa individual. Ou eu faço a minha ascensão por minha livre e espontânea vontade, através das mudanças, do aprimoramento da minha consciência, ou então eu não vou mais continuar na Terra e acabou. Simples. Nós não vamos ter um salvador da pátria. É claro que as autoridades, os governantes, ajudam ou atrapalham a nossa vida. Isso é óbvio. Não estamos aqui defendendo A, B, C e nem condenando ninguém. Porque nosso objetivo aqui é esclarecer. Toda pessoa que tem uma certa autoridade, ela tem também uma responsabilidade sobre algo ou alguém. E vai ser cobrado dela o mau resultado da sua função. Isso é óbvio. A quem mais é dado, mais será cobrado. Isso está escrito nas escrituras. Mas eu não dependo de ninguém para evoluir como alma, como consciência. Muitas pessoas que hoje sofrem problemas em relação a certas situações, em certos países, é certo que também é uma oportunidade de quitar suas pendências, porque é bem provável que lá, numa vida anterior a essa, tenha sido um governante, uma autoridade relapsa, e agora paga o preço de ter sobre si mesmo uma situação idêntica. É a harmonia das nossas ações nas vidas ou nas encarnações continuadas, porque a vida é uma só. Nós não devemos compactuar com quem exerce ou pratica o mal. Isso não. Seríamos coautores. Mas tem aquelas pessoas que têm a responsabilidade, tem aqueles que não têm o que fazer. Qual é a minha responsabilidade e qual é a tua responsabilidade? Vamos ver, cada um tem a sua responsabilidade, vamos exercer essa responsabilidade dignamente. Se eu sou um soldado, eu tenho que ir para o combate se for necessário, mas se eu não for soldado, eu posso trabalhar numa outra frente, como por exemplo, melhorando a minha consciência, a minha forma de ver a vida, orientando, esclarecendo pessoas, fazendo caridade, tem tantas maneiras. Cada um tem uma função. O importante é fazer jus à oportunidade que cada um recebeu, porque todos nós viemos com um compromisso de alma. Todos nós estamos aqui porque ainda precisamos estar. Muitas almas não precisam mais estar, nem vieram mais nos últimos tempos, porque não precisavam mais. Se estamos aqui, temos ainda um compromisso. Dentro do nosso plano de alma, temos alguma coisa ainda para aprender, para ensinar, para mudar, enfim.
Cada um sente. É óbvio que nós vemos as coisas ao nosso redor e sabemos o que está sendo feito com amor e na ausência do amor. Isso é visível. Mas o que importa é o que eu estou fazendo, o que você está fazendo. Porque nós vamos ser responsabilizados pelas nossas ações e não pelas ações dos outros. E este ano que se inicia, este novo ciclo de 9 anos, já que estamos agora então no início do ano 1 deste ciclo, muita coisa vai acontecer para que nós possamos concluir os nossos propósitos de alma. O sucesso final vai depender de nós, de cada um. Vamos fazer um pequeno esforço para sermos a nossa melhor versão. Não precisa lembrar do plano de alma. Não precisa querer ficar tanto tempo em cima de uma situação como já vejo aqui muitas vezes. Será que eu estou fazendo certo? Será que não estou fazendo? Isso ninguém vai saber. Ninguém pode te responder. É a tua consciência. A tua consciência está tranquila? Ela está aprovando o que você está fazendo ou está condenando? Não vamos aqui falar de culpa de um ato isolado, onde muitas vezes cometemos e depois ficamos lá lamentando aquilo. Não, um ato isolado não vai mudar o destino da alma. É preciso a continuidade das ações. Sejam boas, sejam ruins, vai levar para a frente ou para o abismo. Simples. Não precisa ninguém dizer. Nós não dependemos que outro avalize o que nós estamos fazendo. A nossa consciência é o nosso juiz. Se ela está aprovando, se ela é uma consciência do bem, está fazendo o bem. Se ela está aprovando e está fazendo algo errado, é porque a tua consciência está voltada ao mal. Então tu justifica as ações dizendo que está tudo certo. Na verdade, são tentativas de camuflar a própria consciência, porque a consciência, no fundo, ela sempre dá a informação. Estou no caminho ou estou me perdendo? Vamos iniciar com coragem, com fé, com determinação, com posicionamento. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Isso é normal. Mas vamos exercer as nossas qualidades muito mais do que os nossos defeitos atrapalham a nossa vida. Quando eu consigo o controle, e esse controle me leva na soma das qualidades e dos defeitos, eu vou ter um saldo positivo. E é isso que importa. O saldo positivo. Tenho créditos. Agora, se a soma me dá o saldo negativo, aí complica tudo. Me faltarão os créditos. Vamos fazer então essa reflexão já desde agora. Não vamos perder tempo. O tempo é muito precioso agora e é muito curto. Não há outra encarnação para decidir essas coisas. É nesta atual e fim de linha. O velho ciclo se fecha no momento que se fecha a tampa do caixão. Ou então lá por 2050, 2060, que seja 2061, que seja 2055, não importa. Vai fechar o ciclo ali naquela época. Quem está encarnado até lá é porque já continua num corpo físico sem a necessidade de desencarnar. E quem desencarna antes, se atingiu a frequência, volta depois. E se não atingiu, encerrou para ele nessa escola chamada Terra. Desejando então aqui que este ano seja realmente promissor,
Que as bênçãos do alto caiam sobre todos nós. Possamos ter o amparo nos momentos mais difíceis, mas que tenhamos força, coragem, fé e determinação para dar os últimos passos que ainda faltam neste velho caminho da velha terra. Olhar para o horizonte e acreditar que um novo tempo se aproxima. Olhar o drama e não fazer parte do drama. Apenas observar para se posicionar. Está fora nos diz muito do que está dentro de nós. O que muda é a porcentagem dessa energia que está fora. Quanto ainda tem dentro de mim, da energia positiva que está lá fora e da energia negativa que está lá fora. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.